Bem-vindo ao programa Mais Saúde. Esta semana nós trazemos outro como tema vacinação a grande repescagem. Isto alusivo à Semana Mundial de Vacinação, que é comemorada de 24 a 30 de abril. E para falar-nos sobre esta grande repescagem, nós temos hoje a enfermeira Evanilda Nascimento, que é coordenadora nacional do Programa Alargado de Vacinação. Bem-vinda, enfermeira, mais uma vez, Lina, nos programa. Agora na nossa nova temporada. Portanto, nesta nova temporada, nós temos que falar de a grande repescagem. Portanto, no começar esta semana, importância da semana, significado da semana, para não entrar depois na questão da vacinação em si, né? Exato. Bom, muito boa tarde. Em nome da Direção Nacional de Saúde, me agradecer a oportunidade do programa Estou de Li, mais uma vez, de falar da importância de vacinação. É sempre um prazer esclarecer pessoas lá fora. Bom, de começar a falar da Semana Africana de Vacinação. Semana Africana de Vacinação é celebrada todo ano, na última semana de abril, 24, sempre está caído de 24 a 30, na todo o mundo. E cada região de comemorar essa semana. Por exemplo, nós na região africana, é Semana Africana de Vacinação. E a Zona Gol tem uma outra abordagem, porque a Zona nós também está a iniciar agora, na última semana de abril, ele está a terminar lá 2024, na última semana de abril, com o mesmo tema. Ou seja, a zona é até o próximo ano. Tem um ano de comemoração. Um ano de comemoração. E a volta desse tema. Semana Africana inicia em 2010, onde que a Organização Mundial de Saúde, OCHA, que devia ter um momento em que atividades de todos os países está concentrada na vacinação por causa da importância que a vacinação tem. Desde lá, todo ano ele tem sido comemorado, cada ano com um tema. Esse ano modo não falar grande repescagem. Por que grande repescagem? Porque com a pandemia de Covid-19 houve grande retrocesso na vacinação a nível mundial e a nível da região africana, ou esse retrocesso parece mais teu. Ou seja, não teve muitas crianças, milhares de crianças que ficam sem vacina, porque que todo país que vacinação de rotina continua. Foco estava na pandemia, nos casos, e também na vacinação de Covid. Já a vacinação de rotina, que é a vacina que a criança está a tomar, né? Exatamente, do Plano Nacional de Vacinação, ficar para trás. Mães ficar com medo de sair para levar essas crianças para a estrutura de saúde, ou então estruturas de saúde com o aumento dos casos e com a sobrecarga da vacinação da Covid-19, eles que conseguiram dar resposta, não é? Por causa do pouco profissional de saúde. Então, assim, o OMS apela a todos os países para concentrar a zona na fazer repescagem, ou seja, anda atrás de que as crianças que ficam por vacinar durante esse período. Sim. Um daqueles grande falha que houve na vacinação foi um retrocesso grande na vacinação contra a poliomielite, né? Nossa região não foi certificado como livre da polio a região na junho de 2020, né? E não sabe que Cabo Verde foi receber esse certificado de livre da polio em 2016. 24 de novembro de 2016, mas a região foi em 2020, porque a região só tomou esse certificado depois que todos os países da mesma região foram declarados livre daquela doença. Mas da polio não teve um retrocesso porque não tem vários países na nossa volta que têm epidemias da polio. Por exemplo, não tem Moçambique, ali perto de nós, não tem Guiné-Bissau. Não tem vários países de África que já tinha tido casos há mais de 2 anos que voltar a ter casos. Isso tudo consequência desse Covid-19 e dessa concentração na vacinação de Covid e que os outros aspectos que você dizer também. Pessoas ficam com medo. Pessoas ficam com medo. Sim, de contactar, de procurar. Até, pegando um bocadinho ali no que você dizer,
mesmo quando eu te falar de outros assuntos, como de doentes crónicos, né, hipertensos e diabetes, também já foi falado ali que pessoas simplesmente isolar, ficar na casa e fazer essas quarentena e ficar isolado de todo o resto, e até que as outras avaliações e seguimentos ficar prejudicados. E na vacina é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na Cabo Verde, ele que sentimos de graças a Deus, nós na Cabo Verde, pessoas ficar à procura os centros de saúde para levar a criança. Acho que ali foi ao contrário, que os lugares onde pais que tinham ou encarregados de educação que tinham muito tempo de levar essas crianças na Covid, durante quarentena, por exemplo, ou durante estado de emergência, eles ficaram a levar a criança para a vacina. Não tem caso de Boa Vista, que não teve boa cobertura vacinal. Não tem caso de que os outros moram ali na praia, não tive boa cobertura vacinal. Por exemplo, vacina da polio, cobertura de polio na 2021 foi de 102% e cobertura de polio na 2022 foi de 100,4%, não é? Nós nunca tivemos aquele grande retrocesso, mas não teve, por exemplo, outras vacinas que não também esteve a reforçar, que é o caso de sarampo, e não tem a grande repiscagem que não tem que fazer é na poliomielite, mas o que te referi à vacina da polio injetável. A vacina de polio injetável foi introduzida na Cabo Verde em 2017, segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ele deve ser introduzido para ajuda na reforço da vacinação da poliomielite, porque oral. Nós não temos oral há muito tempo, mas não introduzi injetável porque ele está reforçado e ele é uma vacina muito mais confortável na sua utilização. Ele tem poucos efeitos secundários, mas não introduzi na 2017. Era para ser introduzido na 2016, porque na 2016 não teve um marco também mundial e regional, que foi substituição de vacina oral trivalente para vacina bivalente, não é? Bivalente. E nós sabemos que tem 3 serotipos de poliovírus, nós temos tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Nós terá aquele trivalente, que é tudo que os 3 tipos, nós introduzir bivalente, que tem serotipo 1 e serotipo 3. Então, aquela vacina tem falha, é retirado aquele 2, né? Aquele serotipo 2. Que também apoia aquele serotipo na criança, aquele tipo 2, é aquela vacina de VPI. Mas quando não fazer aquela substituição, a nível mundial não tinha ruptura de VPI, que foi possível introduzir antes da substituição. Não passou um ano sem aquela vacina. Então, tudo que as crianças... Mesmo um ano, então, não fazer foi só oral? Só oral. Só aquele oral e com falta de aquele componente 2, né? Sim. Exato. Não estou falando assim, as pessoas lá na casa podem entender. Então, como não tem aquele ano que as crianças que tomam aquela vacina, VPI, não vai introduzir um ano após. Então, grinha-se o que não te fazer. Não vai fazer análise de dados, não vai esperar que corte de criança é que ficar sem aquele componente 2, não também fazer uma grande repiscagem, porque com a vacina da polio, para toda criança de 6 anos de idade, que as crianças que tomar aquela vacina naquela altura que deveria ter sido. Ele vai de acordo com o próprio tema, né? Que é a grande repiscagem. E não está a fazer vacina na escola e se tiver alguma criança que tiver no jardim, não está a fazer no jardim também. A partir do dia 27, nós temos equipas na toda a escola de país e naqueles jardins, que é para vacinar as crianças de 6 anos de idade. Por quê? Porque é só essa faixa etária de 6 anos? Só essa faixa etária, porque é só eles que recebem, que ficar sem aquele componente de vacina que é 2, tipo 2. Geralmente, quando nós fazemos vacinação
na escola. Não tem colaboração com pessoas de educação. Vacinação é muito mais fácil, porque a criança está concentrado lá na escola, mas também a vacina está disponível na estrutura de saúde para pais que todos chamam mais querer levar essas crianças. Sim, pais ainda todos chamam, isto fica aquela coisa, é mais seguro. É mais seguro. É na estrutura de saúde, se acontecer alguma reação, alguma situação, tem lá profissionais capacitados e eles têm meios de reverter alguma alteração que pode acontecer, né? Então, mas geralmente, os pais estão a acabar por querer vão para centros. Exato. Mas aquela equipa que está bem, ele está bem equipado, ele também que todos os materiais, caso criança sentir alguma coisa, mas vacina de VPI, ele é uma vacina, pessoas podem pesquisa, se os efeitos adversos é raro, claro que ele dá aquela dor na local, né? Vou poder sentir dor, febre quase que está referido, mas dizer que na saúde nunca não está falando que está acontecendo, pode acontecer, não é? Depende do organismo daquela criança que vai tomar aquela vacina. Então, quando e pais lá na casa, eles podem estar tranquilos quando a criança é vacinada na escola, de modo que as mesmas precauções do que se estiver no centro de saúde. A higienização das mãos, conservação daquela vacina, a higienização daquele local onde a criança vai ser vacinada, nunca tem nenhum, nunca está aprimorar para ser ainda melhor do que nos centros de saúde, para ter um reforço a mais ainda, para evitar que aconteça hoje um efeito secundário por causa da gestão da vacina, porque tem aquela descrença. Enquadrado na vacinação, no reforço de vacinação da polio também, foi introduzida a segunda dose de vacina VPI no mês de março, né, na Cidade Velha. Não tinha introduzido a primeira, a recomendação é que introduza a segunda e ainda até 2024, que é para não retirar tudo o polio oral, que é para não ficar somente com a polio injetável. Já não tem vários países que já retira tudo polio oral, mas a região africana ainda está com dificuldade, porque é uma vacina bastante cara, não é? E Cabo Verde, o governo que suportar todas as vacinas, está a comprar tudo vacina de plano de vacinação. Tem que ter um fundo, um suporte externo? De parceiro, não. Desde 1998, é uma das bandeiras de Cabo Verde, é o próprio governo que está a financiar as próprias vacinas e é que te compra tudo com as vacinas, principalmente com as vacinas, é que as novas vacinas é um bocadinho caro, né? Por isso é que não te bate introduzir paulatinamente, porque ele tem um peso enorme no orçamento do Estado, mas é o próprio governo. Depois da vacinação de VPI, que até 5 de maio, não tem uma outra grande repiscagem que não tem a fazer, que eu também não introduzi vacina da HPV para meninas. Para meninas? Até então foi só que as meninas de 10 anos. 10 e 14 anos. Desde junho do ano passado, não alargar aquela faixa etária. Porque quando não introduzi vacina, foi só 10. Era só 10 e era 2 doses. 2 doses. No mês de maio, a OMS dá recomendações e mostra com evidências, mas uma dose só já era suficiente para imunizar aquela menina, aquela criança, ou menino ou rapaz. Então, não acatar as recomendações da OMS, mas nunca diminuir a compra de vacina de HPV, para nunca ter retrocesso, não é? Não alargar a uma idade maior que de 10 e 14 anos. No início desse ano, não alargar de 10 a 14. Não, em vez de não vacinar 10 e 14, não vacinar 10, 11, 12, 13 e 14. Exato. Bem. E a partir do mês de junho, está previsto não introduzir a vacina nos rapazes. Né? Mas também não te falar, quando eu te falar das HPV nos rapazes, não te falar de mesma faixa etária? Mesma ou faixa etária. Começar a moda na rapariga, que foi 10 anos, depois vem 10 e 14, depois de 10 a 14. Manda você explicar. A ideia é iniciar já de 10
a 14. Para ficar, aliás, a cuidado, né? Não tem que ter igualdade de género, né? Se aquela vacina, ele pode ser administrado tanto na menina como na rapazes, não tem que dar igualdade, direitos iguais e igual oportunidade, né? Desde também essas vacinas te prevenir contra o vírus, o papilomavírus, e para desmistificar como ele é uma vacina para a menina, ele é vacina que te prevenir o cancro de papiloma humano, e tanto meninas como rapazes podem ter aquele vírus e poder desenvolver cancros, não é? Até porque os rapazes, quando contrair o vírus, é ele que está a passar para as meninas, que depois está a desenvolver exatamente de colo de útero. Então, é por isso que é importante esta mestura, porque a relação é feita a dois. É verdade. E o menino contaminado também te passa para rapaz assim sucessivamente. Por isso é que nós querer introduzir, não é? Porque a pessoa está a perguntar por que você introduzir primeiro HPV antes, por exemplo, de rotavírus, antes de pneumo. Nós sabemos que cancro de colo, não introduzir mais por causa do cancro de colo. Cancro de pênis é muito mais raro, de mulher é mais frequente. Mas não tem mais, dizer, é que é significativo se não vai comparar com outras realidades que tem mais pessoas e é maior, obviamente, né? Mas para nós, realidade de Cabo Verde já não é muito significativo. Exato, e não tem evacuações por causa do cancro de colo e tinha pessoas de perder vida, não é? E então não creio, na crioula a gente diz mais vale prevenir do que remediar, né? Então a prevenção é melhor, é a arma para a nossa saúde em si. Então não creio também fazer aquela repiscagem para rapazes para vacina HPV. Não tem um outro grande repiscagem que tem com 6 anos. Não falar de nova repescagem que você tem falado, nós queria assim, nós temos que fazer uma pequena pausa para permitir os telespectadores também desanuviar, né? E não voltar com essa temática muito importante. Portanto, é um momento de uma pausa, mas não estou a voltar já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje estou a falar de vacinação, a grande repescagem. E sobre esta grande repescagem, nós temos ali a nossa enfermeira Evanilda Santos para dar continuidade à nossa conversa. Portanto, é coordenadora nacional do Programa Alargado de Vacinação e não estava a falar o que é essa grande repescagem e o que é as vacinas que também ser o foco, né, nessa grande repescagem. E você está também falando hoje, no início da primeira parte, antes de não vá para nós intervalo, está também falando hoje então dessa terceira repescagem, né? Que seria? Que seria a vacinação da HPV para pessoas de 15 a 26 anos, né? Tanto meninas como rapazes, aquela faixa etária que está na idade fértil, né? Que também aquela faixa etária que tem na casa, quando aparecer casos do vírus do papiloma, é aquela faixa etária que mais vou encontrar comprometido. E então não queria fazer tipo um bloqueio de entre 10 a 26 anos para não poder ter para não poder atingir nosso objetivo, que é de diminuir, reduzir o vírus do papiloma humano ou os cancros provocados pelos vírus, o mais rápido possível. Mas nós, quando nós vacinar, o resultado não devemos olhar mais além. Não que olhar o resultado imediato, mas daqui a uns anos, realmente, se não bem compara, certamente não devemos olhar, mas a redução foi, quer dizer, a vacinação valeu a pena. De seguida, no creio em 10 anos, vacinar também contra a febre amarela. Mas a febre amarela, desculpa-me interromper você,
ele tinha sido introduzido no calendário, não é? Aham. Febre amarela foi introduzida no calendário em 2016 para crianças de 10 meses, né? Um ano, 10 meses a um ano, mas nota dá precisamente na um ano de idade. Antes, a nota vacinava somente os viajantes na Cabo Verde. Há muito tempo é que está vacinado os viajantes, mas foi introduzido na criança, foi em 2016. Como não tem tido vacinar viajantes, né? Grinha assim, a Organização Mundial de Saúde recomenda que botem mais pessoas vacinadas para a febre amarela, porque não tive, sim, mas outros saber, uma epidemia de febre amarela recente no Brasil, não tem tido casos de febre amarela na nossa região, e nós é um país cheio aberto, não viaja cheio, então não corre o risco de introduzir no nosso país, mesmo sabendo que há mais de 100 anos nunca ouvi falar de febre amarela na Cabo Verde, mas não tenta fazer aquela vacinação que é para não reforçar a imunidade de nós pessoas ali na Cabo Verde, que caso não tiver contacto é que te espalha drasticamente. Não tem ideia também de vacinar em 10 anos os grupos de riscos para vacina de gripe, né? Com o aparecimento de Covid-19 mostrar que há necessidade de pessoas estar protegidas para a gripe, né? Há muito tempo é que pessoas na Cabo Verde se te perguntar quando é que não tem vacina de gripe, mas inicialmente não tive bem vacina somente pessoas de risco. Que é que as pessoas, por exemplo, que estão a fazer diálise, que as pessoas com problemas pulmonares, pessoas com mais de 70 anos de idade, que é lá que não têm da prioridade. As pessoas que são mais vulneráveis, não só em questões de idade, mas também que têm algum problema, patologia associada do forro respiratório. Exatamente, não é? Exato. E também não queria vacinar as pessoas de diálise, porque é pessoas que têm imunocomprometido, né? Que têm a necessidade, quer dizer, que se estiver um gripe de comprometer os próprios, seja sucesso nesses tratamentos, nesses diálise, e não tem aqui ideia de vacinar esse ano cerca de 3.000 pessoas e não te bate alargar consoante não bate vacinar pessoas, não te bate alargar que as faixa etária e que os grupos. Agora deixa-me fazer você uma pergunta pertinente para mim. Exato. Aproveitando, não é? Exato. Assim como mim, certamente muitos outros cabo-verdianos estão sofrendo alergias, rinites, sinusites, quejites que não é bom na ele. Exatamente. E não tem ali terra para a fronte. Então, nós, esse grupinho ali, está a fazer parte desse tal grupinho que pode bem ser vacinado para vacina de gripe ou não? Ou ainda não? Ela pode, não começar com pessoas maiores de 70 anos, depois não também tem chipa que é grupo de risco. É claro que eles estão a fazer parte daquele grupo de risco, né? Pode perguntar e maneira que a pessoa tem acesso à vacina. Geralmente aquele médico, o médico assistente daquela pessoa, ele pode solicitar aquela vacina e para aquele centro de saúde que aquela pessoa é referenciada, aquela pessoa está a ser vacinada. Então, a partir do momento em que já não recebe a vacina, e que a vacina já está disponível, não também informa onde é que médicos assistentes que as pessoas de risco têm informação e está referenciada para esses centros de saúde. E a vacina para flama ele é gratuita, né? Pessoas podem procurar um centro de saúde, tomar essas vacinas gratuitamente. Acima que as outras vacinas, na Cabo Verde, todas as vacinas é gratuito. Que as vacinas do calendário, e incluindo vacina de Covid, é gratuito. E então pessoas que para sentir receio, para pensar, uma vacina paga, vamos saber que em outros países está a pagar para tomar, e ali na Cabo Verde já tem nas farmácias privadas, onde é que chega alguém anualmente está a comprar para fazer. Mas como não sabe que tem pessoas que têm condições que é para comprar aquela vacina, e
Então, para facilitar e para diminuir esse outro risco para que as pessoas lá, o governo achar por bem, o Ministério de Saúde achar por bem, fazer mais esse esforço de introduzir aquela vacina de gripe, que é para facilitar a vida das pessoas. E agora outra questão que, lá está, grávidas e pais, né, geralmente te colocar. Porque me tem o contacto com essa área, moda você saber, a área de saúde materna obstetrícia, então te acabar por contactar com mães, mamães, né? E que te fazer que as vacinas extra plano, que é chamada você dizer, o rotavírus, Prevenar, Nimerix, né? Que ainda é comprado, e esses valores é alto. Exatamente. Né? Quando? Para quando? A perceber que é o governo que está a sustentar isto tudo e que é uma despesa enorme, mas tita ser pensado, não é que lá se uma vez que nunca tens na plano de nós vacinação, sei lá, para o futuro ele poder bem ser incluído, tita ser considerado esse aspecto também? A vacina de rotavírus e pneumococo, ele tita ser trabalhado, já não iniciar a análise de situação, análise de dados, porque para não introduzir uma vacina, primeiro tem que estudar a situação epidemiológica do país, né, para espiar se realmente tem necessidade ou não, ou qual é a vacina que não tem que introduzir primeiro, porque nunca tem que introduzir à toa, e não tem que ter um objetivo que é para introduzir, não é introduzir por introduzir, mas Cabo Verde realmente tem necessidade de não introduzir pneumococo e rotavírus, e é para breve. Me pode ter falado nos últimos 3 anos, nos próximos 3 anos, me uma realidade, porque já não começar a pensar na ele, já não tem orçamentar, já não tem processo de elaborar o plano. Assim, me falava, uma vacina que é caro, às vezes para não introduzir com outras prioridades e com surpresas que não está tem. Coisas podem mudar, moda pandemia, porque realmente se nunca tivesse pandemia, pelo menos rotavírus já estava introduzido, não é? Mas ele é uma situação, é um problema, não poder falar assim, que já está na mesa, já tem de ser discutido e é a vontade política de introduzir, que lá já é grande coisa para nós, e que técnicos que não anseiam introduzir tudo que as vacinas é que existem, mas realmente não sabem que é um esforço enorme. E não sabem que é um peso teu para a família, está a vacinar crianças comprando que as vacinas no privado, mas infelizmente nunca te podem introduzir isto tudo de uma vez. Mas essa notícia já foi muito bom, já não tinha ganhar. Saber que talvez nos próximos 3 anos não poder ter na plano, portanto, mamães que te ouviram-nos. Exato. Não saber, não está quase lá, já faltou mais. Né? Porque houve tempo que foi um grande anseio para quando vacina de HPV, não é? Já, graças a Deus, já é a realidade. Então, não estou a esperar que nos próximos 3 anos não está a introduzir que as outros, não de uma vez, não de cada vez. Sim, não saber que não tem que reger, né? Para poder tudo caber. Agora, tem outra questão também que também encontrem as mamães, né? E muitos pais hoje em dia têm referido, talvez que seja uma realidade assim, ainda muito vincada na Cabo Verde, mas noutros países, outras regiões, ele tem sido realidade, que é os tais movimentos anti-vacina. Acho que aquela é uma questão também importante, não fala ali, não, enfermeira? Porque cada vez mais tem estes tais movimentos que não acredita na vacinação, na imunização em si, antes pelo contrário, que essa vacinação pode trazer problemas e pode trazer agravamento de outros. Então, no que é que não está a focar? Bom, cima a senhora jornalista acaba de falar, realmente, ele que é um problema de Cabo Verde, graças a Deus, porque a vacinação, quer dizer, a pandemia de Covid-19 vem mostrando importância de vacina, a maneira que não consegui bloquear aquela pandemia rápido, que
quer dizer, se alguém te fala, nunca tem evidências ainda, mas me costuma falar que foi desenvolvido nenhum medicamento contra a Covid e só medidas de higiene não sabia que parava aquela propagação, então se a vacina não tem que diminuir drasticamente, né? Quanto maior foi a taxa de vacinação nos países, menor foram os casos e não há que os países que têm uma taxa de vacinação mais elevado realmente seja número de casos diminuir logo. Não tem países que os movimentos anti-vacinas, mas eu chamo que o movimento anti-vacina bem perde força quando não teve epidemias de sarampo em vários países do mundo, não é? E teve morte associada. Teve várias mortes associadas àquela falta de vacinação e mostrar que os casos surgiram foi na crianças que nunca tinham tomado uma dose de vacina de sarampo. Na Cabo Verde, a taxa de vacinação de sarampo tem sido mais de 95%, há mais de 10 anos, que é mais de 90%, e mais de 5 anos, que é mais de 95%, e realmente não tinha medo, não tinha países vizinhos que tinha epidemia de sarampo, não teve medo, não teve até de pensar fazer campanha de sarampo, mas não analisa a nossa taxa, não dizer, não confia na nossa taxa de vacinação, mesmo com livre circulação entre aqueles países, Cabo Verde e os países, sim, nunca teve nenhum caso de sarampo na Cabo Verde. Na Cabo Verde não tem alguma resistência, sim, não tem pessoas que às vezes que te querem vacinar, mas com boa comunicação e te mostrar que as pessoas a importância da vacinação e como a vacina é segura e qual é que nós, os profissionais de saúde, manejar aquela vacina, têm cedido, têm vacinado essas crianças. Não saber que a vacina na Cabo Verde é obrigatório, mas não está a dizer que se na Constituição está falar uma vacina, saúde, a criança tem direito à saúde, vacina também proporciona saúde para a criança, logo a vacina é um direito que a criança tem. Eu vejo muita falar pessoas que estão a falar, mas que querem vacinar seus filhos, muitas vezes que ele pergunta se o filho ele tinha maior de 18 anos, era maior de 18 anos, ele está a recusar a vacina, não é? Vou te vacinar, vou poder ter fazer uma escolha ao contrário, vou ter escolher, vou saber que ele é um bem para ele, não é? Já não tem prova que não há na 2000 que não tive epidemia de poliomielite na Cabo Verde, não é? Quantas sequelas é que a poliomielite já não tem ainda pessoas que têm sequelas. Não há que nos taxa de vacinação era tão boa. E depois, com o aumento de taxa de vacinação, de cobertura vacinal, nunca tu vi falar mais de que as doenças. A importância é ter uma criança vacinada para Covid, grinha assim, não está com um pequeno, ligeiro aumento de Covid-19, mas não há aquele que te apanha mais nas pessoas, que foi vacinado. Então, nunca tem prova que a vacina é a primeira arma contra as doenças preveníveis para vacinação, que é lá que aquele diálogo que não tem com pessoas. Não tem tido também a resistência à vacina, porque a pessoa está falando que eu vejo que as vacinas de Cabo Verde nunca te confiar, não é? Mas me costuma falar também. Nós na Cabo Verde, para pessoas lá na casa, nós nunca te produzir vacina. Este vem de fora. Este vem daquele mesmo produtor que te dá vacina tanto para a América como para Portugal, porque os países onde que eu vejo não te acreditar que aquela vacina é melhor. Não tem um cadete frio, ou seja, tudo arcas frigoríficos e câmaras frias que não te pôr vacina nele, ele é tudo pré-qualificado para o OMS. É uma exigência que o OMS tem. Ele que é um frigorífico normal. Mais uma vez, é igual na América, é igual na Portugal, nos Estados Unidos. Exato. Porque nós nunca está produzir, nunca está fazer que esse equipamento ali. E me tem certeza, mas se já era feito ali,
e já era feito com qualidade. Porque Cabo Verde é um país que está apostar na qualidade. Quando ele está dura que fazer. Me costuma falar nós, me costuma falar pessoas, nós não te dura, por exemplo, que introduzir uma vacina, né? Não dura eu que introduzir vacina da HPV, porque nunca queria correr risco de introduzir e depois bem ter ruptura porque nunca consegui pagar, nunca consegui comprar, nunca te consegui sustentar aquela vacina. Sim. Então, por isso é que eu vejo não te demorar um bocadinho, porque não te queria introduzir, não te queria fazer planos com vida longa, vamos falar assim. Quando não introduzir uma vacina, não te introduzir para a vida toda, a não ser que não tenha recomendações para parar de utilizar e de mudar para outra vacina. Então, na Cabo Verde, quando você tem uma criança que está a sair de maternidade e notou a reação de pais que querem vacinar, é uma preocupação para nós. É uma preocupação para o programa, é uma preocupação para o Ministério da Saúde, porque nós sabemos uma criança que vai ficar vulnerável. É uma preocupação para ser comunidade. Exato, é aquele que me tive bem falar, porque não tem imunidade individual, não tem imunidade de comunidade, mas não tem aquela imunidade de grupo. Né? Exatamente. Se mesmo tiver vacinado, boca tiver vacinado, te põe a risco a cabeça, mas te põe a risco a minha cabeça também. Né? Te põe a risco tudo aquela comunidade. Depois, te põe a risco aquela comunidade onde eu vou estar. Mas que um grupinho sem vacina, te põe a risco também aquele país. Por que te põe a risco o país? Se nós não tiver tudo vacinado, entrar uma pessoa com aquela doença, né? Por exemplo, te me dá exemplo de pólio, que ele tem entrado doente, sim, não tem contato com aquele vírus, mas ele te propaga porque ele tem um bloqueio, embora se não tem uma fortaleza, que te impedir que nós não ser invadido. Mas se não tiver grupos sem vacina, ele está bem, ele está lastra no meio daquele grupo, não é? Sim. Depois ele tem mais força que para espalhar para ilhas. Nós é um país de ilhas. Se aquele vírus está ali, não circula diariamente. Sim. Se ele está ali, ele espalha rápido. E quando ele espalha, se combate é mais difícil porque não tem que alocar meios na cada ilha. Sim. Se não tem, por exemplo, necessidade de um especialista que te ajuda a combater aquele vírus lá, ele tem que estar ali, mas não tem que ter necessidade de uma outra ilha. Se nós não queremos a ilha, um especialista só estava a abranger todo aquele espaço, aquele território. Sim, sim. Mas como a ilha não tem que ter um ali, não tem que ter outro na fogo, não tem que ter outro na sal, e que os meios, que os consumíveis não utilizam, não tem que ter ali, não tem que ter na sala, não tem que ter na cada um de que ilha. Resumindo e concluindo, vacinação. Nós é a favor, também nós é de saúde, mas a enfermeira nunca podia ter um discurso diferente, não é? Enfermeira, obrigada pela presença no programa e ter trazido esse tema, a grande repescagem, e para pais e comunidade de uma forma geral perceber o que é essa repescagem, que vacinas é que ti também a ser contemplado nessa grande campanha que ti também decorrer, portanto, até o próximo ano, até abril, finais de abril do próximo ano, 2024, certo? Para quem assiste o programa, não falar sobre vacinação, sem importância, sem sombra de dúvida, acho que está ali claro o porquê de vacinar. Deve ser respeitada, obviamente, a opinião de cada um e suas crenças, mas, acima de tudo, quando esta põe em causa a própria vida ou a vida de outros, não tem que pensar muito bem. Então, a vacina sempre. Até o próximo programa e tenha mais saúde.